harpa conta com uma armação de madeira que a gente confeccionou para ficar um pouco mais fácil de tocar, ela fica mais robusta mesmo. Aqui no meio nós optamos por colocar o sistema de refrigeração, então aqui vai o gás carbônico, né, o gelo seco. E com o nosso ventilador, esse aqui é um cooler de computador, funciona com 12 volts. A gente coloca aqui dentro o gelo seco, certo? Aí esse cooler comprado, é cooler de computador mesmo. Ele vai ser responsável por jogar ar aqui dentro, que vai fazer com que o gelo seco saia por essas saídas laterais aqui, que são mangueira de aquário esse, né? Mangueira de aquário. E aí vai tornar visível o nosso laser, né? Como sistema de captação da luz ali, a gente usou LDE. No caso é um circuito bem simples, é um circuito direto, deu um LDR e um resistor, e a gente repete isso 16 vezes. Certo? Para baratear, nós usamos, em vez de jumper, usamos cabos de rede. Isso foi bem interessante, uma dica que fica aí. Nós usamos cabos de rede. O cabo de rede, no caso, ele tem 8 fios. E é exatamente o número que a gente precisa para colocar na leitura analógica do Arduino. Então esses 8 fios eles ficam mais fáceis já de fazer qualquer leitura analógica múltipla. E ele já encaixa direto no Arduino, fica bem tranquilo. Apresentação agora da ARPA Laser, do nosso projeto de FIS26, certo? Ele é um projeto realmente estonteante. E como vocês podem ver, ele é um instrumento profissional de áudio, criado basicamente com um laser pointer, LDRs e um circuito usando o Arduino Mega, certo? E qual a grande diferença dessa harpa com relação à praticidade, assim? Então, os instrumentos profissionais usam um padrão chamado padrão MIDI, e ele costuma deixar bem custoso o projeto. No caso, a gente, se fizesse usando o padrão MIDI, usaria R$200 só em cabo, e a gente acabou fazendo usando a própria porta serial. A gente pegou a mensagem serial, que seria da leitura do LDR, a leitura analógica, pegou a cada 16 bits e transformou numa codificação MIDI, porque no MIDI você tem 16 bits, sendo que a cada 4 deles você tem uma informação, que é, no caso, o canal de áudio, a nota, o volume dessa nota e a perda dessa nota. Então aqui a gente tem tudo que um instrumento profissional, como um teclado, uma guitarra, oferecem, só que a gente acabou de fazer isso usando um Arduino e instrumentos normais de uma loja de eletrônica. E o que é tão legal nessa harpa? É que a gente consegue ter aqui dois instrumentos, certo? Dois instrumentos independentes. A gente consegue colocar aqui na harpa da esquerda o canal 1 e aqui na harpa da direita o canal 2, sendo que esses canais são independentes. Então a gente consegue tocar dois instrumentos, fazer uma mixagem, colocar o que quiser, como se fosse um DJ mesmo e produzir o nosso som. Então, dando um exemplo aí, a gente consegue fazer desde gritos até coisas mais simples, como, por exemplo, tocar... Vamos ver que instrumento que é esse? A gente tem aqui instrumento de corda, parece meio antigo assim. Então a gente consegue tocar, por exemplo, quero tocar nas duas harpas o mesmo instrumento, você consegue, certo? Particularmente eu não sei tocar nada, mas é só para mostrar que o instrumento está funcionando. A gente consegue mudar aqui, ó. Colocamos algo mais chinês, assim, mais a ver com pandas, certo? E é isso. A gente consegue um piano comum, ó. Aqui as notas mais graves do piano. E a estrutura de funcionamento da harpa é basicamente o laser indo até o LDR. Na hora que a gente interrompe esse caminho, a gente consegue ter o sinal para tocar a nota. Deixa eu subir o volume, peraí. Vai. Tá filmando? Tá, tudo. Ó.
She's the keys